um médico que acabou de se formar, ele é o único médico da família e ele passa a ser extremamente demandado a realizar avaliação de exame, a diagnosticar os seus parentes, ou propriamente também uma pessoa que chega em casa, é um médico, ele chegou em casa e os familiares dele começam a bombardeá-lo com informações sobre o Covid, né, para ele analisar novas entrevistas, novas informações no noticiário, e às vezes aquela pessoa só quer descansar, só quer deixar de ser médico. Enfim, na nossa opinião, existe claramente uma certa característica específica, né, do exercício da medicina, da própria medicina como profissão, que é essa responsabilidade social, né? E o que indica para a gente que talvez o trabalho do médico, né, o ser médico, ele não se encerre em algum momento, ele não termine, né? Isso indica, isso aponta, talvez que a medicina ela possa ser uma espécie de função monopolista da vida, né? Então, simplesmente o médico ele não está só se formando ou ingressando numa instituição de ensino onde ele vai ser especialista daqui a alguns anos. Na verdade, a medicina já é um certo monopólio da vida dele desde que ele decidiu fazer medicina. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da JJ Mentoria. É a mais uma live em que eu vou ser um espectador, né? Uma live da nossa equipe de psicologia, com o Ramon, com o Noé, os nossos psicólogos. E hoje a gente tem um assunto que eu considero realmente muito importante e muito interessante, né? Porque nas últimas semanas, já nos últimos meses, eles têm tido uma experiência muito legal, que é exatamente atender vocês. Eles têm uma experiência aí de mais ou menos umas 100 consultas, quase uma centena de consultas feitas nas últimas semanas. E, claro, que dentro dessas consultas eles conseguiram entender muito melhor as dificuldades que vocês têm, os problemas enfrentados por vocês. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, que eles vão falar nessa live, vão tentar dar o caminho para vocês. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pelo menos amenizar. Eu estou te ouvindo sim, Ramon. Deixem aí, pessoal, se vocês estão ouvindo, se vocês estão me ouvindo aqui no chat, eu estou vendo o pessoal já dando boa tarde, porque a gente teve um pequeno problema na conexão do Noé, né, de um dos nossos psicólogos, estava com um delay, então vai ser bem importante a gente saber se vocês estão conseguindo ouvir e me ver bem. A Raquel falou que sim, e eu já vou entregar aqui para o Ramon e para o Noé falarem, para vocês checarem também se está tudo certo com o áudio deles, com o vídeo deles. O do Noé a gente sabe que não vai estar o ideal, mas pelo menos tomara que o áudio a gente consiga fazer para que vocês ouçam mesmo o nosso recado. Vou passar para o Ramon. Vou passar para o Ramon aqui. Acho que o Ramon não está ouvindo, né? Eu vou passar para o Noé. Ramon, eu vou pedir para o Ramon dar uma atualizada no navegador dele. Começa aí, Noé. Olá, gente. Muito boa tarde, né? Um prazer para todos que ainda não tive a satisfação de poder atender, né? Queria que vocês me dessem ok aí quanto ao meu áudio e meu vídeo. Porque como o Eduardo falou, né? A gente está com essa questão A Jéssica está dizendo que ouve bem, o Paulo também. Bom, então muito bem, né? Assim, o título da nossa apresentação de hoje, né? Assim, é exatamente as potências e os desafios do médico e do estudante de medicina durante a sua preparação para a residência, né? Então, como o Eduardo falou, essa é uma apresentação que a gente pretende trazer um pouco para vocês a experiência, né? Assim, um pouco do resultado que a gente tem visto dessa experiência de atendimento, né? Como o Eduardo mencionou, a gente está com cerca de 100 atendimentos já realizados. Então, a nossa ideia é exatamente trazer um pouco para vocês essas observações, né? Assim, as principais grandes queixas, né? As queixas principais que a nossa equipe de psicologia tem identificado, né? A gente entende que dentro desses grandes aspectos, né, a gente tem o medo e a insegurança, né, como aspectos muito comuns, né, no relato de vocês, né, no sofrimento que vocês trazem, exatamente ao atravessar esse período, né? Então, a gente localiza, né, assim, o medo e a insegurança e em relação a duas etapas, né? Duas etapas que a gente entende que são etapas fundamentais do processo de constituição do médico, né? Que é exatamente o momento onde vocês estão se formando, né? Então, concluindo a sua graduação, e o momento onde vocês estão entrando, né, na especialidade, que é exatamente na preparação para as provas de residência. Então, a nossa apresentação hoje, ela consiste exatamente em trazer esses aspectos para vocês, e ela é decorrente, né? Assim, eu e Ramon e a nossa equipe
a gente, diante da recorrência, né, desses aspectos, a gente se perguntou, mas caramba, se tantos estudantes de medicina, né, relatam a questão do medo e da insegurança, será que tem alguma coisa que produz um sintoma coletivo? Isso é, será que tem algum atravessamento próprio dessa formação que produz como efeito esses sintomas, o medo, a insegurança? Então é um pouco em torno disso, né, que a gente vai desenvolver a nossa apresentação. Ramon? Sim. Eu acho que eu posso dar seguimento aí à fala do Noé. Primeiro, boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem. Parece que temos um panelaço aí marcado, mas espero que a gente não tenha nenhuma interrupção. Bom, a primeira questão, assim, a pensar bom, assim, o que mais recorre durante as nossas entrevistas, né, com os alunos que vêm solicitando uma intervenção, uma abordagem psicológica, é justamente esse grande medo e essa grande insegurança. Para aqueles que já são médicos com relação às suas respectivas entradas na residência, o processo de preparação para a residência, né? E com relação àqueles que ainda não se formaram, um medo muito grande com relação ao vir a ser médico, né? Com relação à conclusão dessa etapa importante que é a graduação em medicina. E se essas duas grandes questões organizam o coletivo de alunos que compõem a JJ, a gente passa a se perguntar, assim, a se fazer perguntas. Bom, se isso pode ser dito como um sintoma coletivo, então quais são as perguntas que a gente pode se fazer com relação a essa questão? A primeira é, sem dúvida nenhuma, o que significa ser médico, né? E mais, se a gente desdobrar o que significa ser médico no Brasil, né? E também, eu acho, na minha opinião, uma grande questão que se coloca para os alunos é quando termina o trabalho do médico, né? Assim, quando termina o trabalho, o exercício da medicina. E aí, pensando sobre essas questões para nos orientar com relação ao material que a gente gostaria de apresentar, a gente começou a pensar sobre muitos relatos assim de pessoas que têm a ver com essa questão específica, né? Por exemplo, um médico que acabou de se formar, ele é o único médico da família e ele passa a ser extremamente demandado a realizar avaliação de exame, a diagnosticar os seus parentes, ou propriamente também uma pessoa que chega em casa, é um médico, ele chegou em casa e os familiares dele começam a bombardeá-lo com informações sobre o Covid, né, para ele analisar novas entrevistas, novas informações no noticiário, e às vezes aquela pessoa só quer descansar, só quer deixar de ser médico. Enfim, na nossa opinião, existe claramente uma certa característica específica, né, do exercício da medicina, da própria medicina como profissão, que é essa responsabilidade social, né? E o que indica para a gente que talvez o trabalho do médico, né, o ser médico, ele não se encerre em algum momento, ele não termine, né? Isso indica, isso aponta, talvez que a medicina ela possa ser uma espécie de função monopolista da vida, né? Então, simplesmente o médico ele não está só se formando ou ingressando numa instituição de ensino onde ele vai ser especialista daqui a alguns anos. Na verdade, a medicina já é um certo monopólio da vida dele desde que ele decidiu fazer medicina, quando ele começou a fazer as suas primeiras renúncias lá na pré-adolescência, adolescência, e alguns até antes, alguns com 8 anos, 9 anos já decidem ser médicos e já passam a entender que, na verdade, a medicina é um caminho de extremas renúncias. Se a gente puder pensar a medicina como tendo uma função de monopólio da vida mesmo, né, uma formação continuada, uma formação que pode ser tido como uma viagem que tem uma certa direção, mas é uma viagem sem volta, talvez a gente possa se perguntar se a medicina, ela na verdade é mais do que uma profissão, mais do que uma ocupação, mais do que uma função. E talvez a gente possa entender a medicina como uma identidade. E é essa a hipótese que a gente quer trabalhar hoje com vocês, porque talvez, a partir do relato de muitas pessoas que têm inseguranças e queixas comuns, a gente só possa também pensar numa saída imediatamente coletiva para encaminhar todas essas angústias que parecem ser angústias de um coletivo.
Ramon, só para fazer uma diferenciação, né, assim, mas o que será, né, assim, pensando nessa questão da medicina como algo constitutivo da própria identidade, o que diferiria, então, a medicina da nossa profissão, né, Ramon, assim, da profissão de psicólogo, né? Então, a gente diria, por exemplo, que no nosso caso, né, nós psicólogos, nós temos um conselho que nos organiza, né? Isso é, o conselho determina quando e onde começa e onde termina o nosso trabalho. Isso é, o conselho determina, por exemplo, que o nosso trabalho, né, o nosso trabalho como psicólogo, ele é restrito a um determinado setting, né? Ele é restrito ao ambiente dos nossos consultórios, ou então ele é restrito a quanto a gente está em contato com o nosso paciente. Então, de alguma maneira, na psicologia, a gente tem o conselho atuando, fazendo essa distinção, né, assim, do psicólogo dentro do consultório atuando e do psicólogo indivíduo, né? Já na medicina, a gente não tem esse mediador, né? Pelo contrário, né? O mediador da medicina é exatamente que ele é o médico, né? Então, como médico, né? A gente, muitos de vocês já devem ter passado por isso, por situações onde vocês estavam, né? Em um ambiente, por exemplo, como cinema, né? Uma área, no momento de lazer, com a sua namorada, com o seu namorado, com seus familiares, e que alguém passa mal e sempre é solicitado um médico, né? Então, é uma profissão que carrega em si esse estatuto, que é um estatuto de identidade e que é indissociável de vocês, né? Ou seja, o médico, ele carrega sempre consigo, aonde ele vai, a sua identidade como médico. Pois é, então a gente queria convidar vocês a fazer esse percurso através assim, de uma certa pincelada da teoria da identidade para a gente poder pensar os encaminhamentos quando a gente chegar lá nas questões que são questões específicas, aquelas que aparecem individualmente em cada entrevista e que reaparecem muito assim, ao longo do atendimento dos alunos. Bom, primeiro, com relação ao conceito de identidade, a forma mais óbvia, assim, mais trivial da gente pensar em identidade é que ela é uma característica singular do indivíduo que distingue esse indivíduo de qualquer outro, né? Eu, Ramon, diferente do meu colega Noé. E que ela é um processo contínuo de reconhecimento, de valorização pelo outro, claro, e que esse reconhecimento do outro interfere nas configurações identitárias que nós assumimos. Quer dizer, eu, Ramon, não posso me identificar por mim mesmo. Tem uma certa relação de porosidade entre a construção da minha identidade e as expectativas que eu construo, que os outros constroem com relação a mim. Então, se a gente for pensar na identidade como esse ponto síntese, né, para onde concorrem várias características biológicas, sociais e psicológicas, de que cada um de nós é portador e que permite aos outros e a nós mesmos nos reconhecermos, a gente pode, então, imaginar uma certa esquematização da identidade como alguma coisa que é bipartida entre a identidade pessoal e a identidade social, e que hoje a gente só quer trabalhar um aspecto, uma dimensão da identidade social, que é justamente a identidade profissional. Tem um aspecto aqui que eu estou vendo até que a Gisela, Ramon, já está apontando, né? Que ela diz que o trabalho de médico não termina nunca, né? Então, se a gente pensa nessa ideia da identidade, né? Identidade como um processo contínuo, né? De transformação, né? Um processo que a gente vai falar um pouquinho mais como que ele se desenvolve. Então, se a gente entende que a produção, né, que a constituição dessa identidade, ela é ininterrupta, isso é, ela é constante, isso também implica entender que a dimensão do médico é um trabalho contínuo mesmo, né, assim. Então, de fato, Gisela, a partir dessa perspectiva de entender a medicina como a constituição da identidade, a gente entende e chega nesse ponto de que é um trabalho que a gente não termina nunca, né, é um trabalho contínuo. Sim, e aí a formação dessa identidade do médico, na verdade, é a grande questão que eu vi também o Felipe falando, lidar com essa não separação entre o pessoal e o profissional é o ponto, justamente, né? Quando a gente começa a nossa construção da identidade social, que é uma construção processual, a gente negocia permanentemente com aqueles que nos rodeiam, né? Com esses acordos que fazemos, os desacordos que fazemos também, e que organizam nossas relações com os outros. A gente gosta de pensar que o processo de formação da identidade ele é um processo contínuo tanto de assimilação de novos elementos para a nossa identidade, então coisas que a gente passa a gostar, que não gostávamos antes, tendências que aderimos ao longo do tempo, que a gente não tinha antes, e coisas que a gente rejeita também, aqueles elementos que faziam parte da gente que a gente passa a não se identificar mais. Então, esse momento
esse momento da formação do médico, exatamente, e também o momento do ingresso na residência, ele é um momento muito definitivo de alguns elementos identitários que a gente vai precisar assumir. Isso tem a ver, por exemplo, com a escolha da especialidade profissional, que muitas pessoas estão passando agora e tem uma dificuldade enorme de fazer. Então, assim, a identidade social, a gente pode pensar que ela é um resultado, ao mesmo tempo, estável e provisório, individual e coletivo, desses processos todos de socialização. Pensando no que o Felipe falou, assim, recentemente, eu queria também imaginar uma citação do Zimmermann. Ele fala, assim, que cada vez mais existe um apagamento entre a distinção do que é o sujeito e do que é seu trabalho, né? Conforme a vida vai passando, a gente passa a ser uma pessoa que é a mesma que um profissional, né? Não existe mais o Ramon que não é psicólogo. É o Ramon psicólogo e o não é psicólogo. Então, o papel profissional ele vai impregnar e vai se confundir com a vida pessoal. Isso na medicina, assim, parece muito definitivo, muito claro, né? E aí eu acho que a gente entra num ponto, né, Ramon, que é um ponto fundamental para nossa live de hoje, que é exatamente, bom, então, dentro desse processo de constituição de identidade, a gente tem duas etapas, como a gente falou no início, que são fundamentais, né, que a gente chama que são etapas críticas, né, que de alguma forma geram uma crise identitária, né? A crise identitária, ela se faz presente exatamente quando a gente se forma, né? Isso é, quando o médico conclui a sua graduação, e mais, né? É uma crise identitária a partir do momento que o médico precisa escolher qual a especialidade que ele vai seguir, né? A gente chama a gente diz que essas fases são fases críticas, de crise identitárias, porque a gente entende que vocês estão diante de duas perguntas que são perguntas muito sensíveis, né, e muito filosóficas até. Que a primeira é, quem sou eu? Né? E a segunda é, quem quero ser? Né? Então, essas duas etapas são etapas onde convoca vocês, né, com todo o percurso de vocês, né, um percurso desde a preparação para a entrada na faculdade, né, para aquilo que vocês idealizavam, que vocês imaginavam que seria a própria faculdade de medicina. Né? Então, com todas essas projeções, né, que de alguma forma, nesses dois momentos, vocês são convocados a dizerem, né, a responderem essas duas perguntas. Né? Quem sou eu e quem quero ser? Né? Então, a identidade ela passa por esse novo processo de reformulação. Né? Então, essas duas etapas colocam vocês diante da necessidade de reformular todos os critérios, né? Todas essas construções que, de alguma forma, vão ajudar vocês a se posicionar, né? Assim, de alguma maneira muito da ordem do que é possível, responder essas questões. Né? Quem sou eu e quem quero ser? E aí a gente vê aquelas cenas muito recorrentes, né? Algo do tipo assim, pô, me formei, sou médico, e agora o que fazer? Era para eu estar satisfeito, era para eu estar bem, era para eu estar feliz. Por que eu não estou? Assim, a gente tem atendido muitas pessoas que chegam exatamente nesse impasse, que é um impasse identitário. Porque a formatura, né, ou a própria escolha da especialidade coincide com dois episódios onde não se tem os mesmos elementos que antes a gente se valia para se identificar. A gente tem que buscar novos elementos, que é o quem eu sou e quem eu quero ser. Então, há uma necessidade urgente de construção de uma nova identidade, a partir desses critérios, né? A partir dos critérios da especialização, da formação continuada, das imagens e dos ideais que cada um tem com relação à sua profissionalização, e com o médico que quer ser. Então, a gente pode pensar nesses dois episódios como manifestações de uma crise identitária, sim, mas a gente gostaria de convocar vocês a pensarem que essa crise identitária que ocorre nesses momentos da medicina, que coincidem tanto com a etapa de conclusão da formação, quanto com a entrada, na verdade, no ingresso do percurso profissionalizante, no percurso da especialização, ela pode ser tida como uma crise de oportunidade também, que ela pode criar novos elementos identitários e, portanto, estabilizar uma nova identidade para vocês e complexificar a própria identidade que vocês tinham em formas novas de satisfação. O processo de formação da identidade médica, eu estou vendo muita gente falar sobre essa ansiedade, né? Sobre a cobrança. Temos que exercer, o Matheus acabou de falar aqui, temos que exercer a profissão com dedicação, mas saber que é somente um trabalho. Então, o Matheus já está começando a pensar em como fazer essa distinção
entre o trabalho e o sujeito. Assim, isso é muito importante. Pensando no processo de formação da identidade do profissional médico, é interessante que quem pensou sobre isso geralmente estrutura esse processo em 4 etapas, né? Aquele primeiro, quando o aluno faz a escolha pela medicina, que aí ele já vai iniciar assim, um certo percurso, uma peregrinação de renúncias na vida. Então, o cursinho faz parte disso, né? Um ambiente de alta competitividade, quando a pessoa ainda é muito jovem e tem, às vezes, pouco corpo para suportar isso. Depois, os primeiros anos da medicina, em que essa competitividade que o aluno esperava não ter mais, não encontrar mais, ele encontra dentro do ambiente da faculdade, né? E é ali que ele começa a ser treinado, por exemplo, para ser um médico, né? Esses ideais do que significa ser um bom médico, eles se atualizam ali e o aluno passa a entender que ele precisa controlar suas emoções, que ele precisa não se fragilizar, que ele precisa saber, às vezes, coisas que ele não sabe. E também, assim, existe muito medo dos alunos em abandonar a faculdade, porque sendo uma faculdade muito prestigiada e muito desejada, esse abandono resultaria numa espécie de fracasso biográfico muito doloroso, né? Embora a gente saiba, assim, que tem muitas questões de saúde mental que atravessam os estudantes de medicina, né? É um público que é muito acometido por sofrimentos mentais variados. Ô, Ramon, só assinalar aqui uma discussão que eu estou achando bastante interessante no chat, né? O Felipe e a Ana estão trazendo muito essa questão, né? Assim, estão falando da medicina como esse sacerdócio, né? E o incômodo deles, né? Então, é fundamental, eu estou achando muito interessante essa discussão, até porque a gente vai entrar nela, que é exatamente os atravessamentos, né? Que são as projeções, os ideais sociais, né? E os ideais onde vocês se identificam no processo de identidade, né? Então, esse incômodo, de alguma forma, que vocês estão dizendo, é exatamente o incômodo que a gente vai trabalhar e que vai ser resultado dessa relação das expectativas com a realidade, né? Com as expectativas que se tem do médico, do profissional de medicina e da realidade de que ele também é um ser humano, de que ele também tem a sua identidade pessoal preservada dentro dessa Constituição. Pois é. E pensando nessa ideia da competitividade, né, que ela começa antes da faculdade, mas ela perdura além, né, dentro e depois da faculdade. A gente também tem entrado no hospital como um momento importante e a formatura e a escolha da especialidade, que é esse momento em que a gente localiza vocês e que a gente está realmente puxando para conversar. Isso gera assim, uma sensação muito grande nessa fase, né, de uma incapacidade de exercer a profissão com qualidade. Muitos alunos têm falado sobre esse temor de pôr as vidas de outros em risco, né, de assumir uma responsabilidade técnica que é muito sensível à vida do outro. E aí, o que eu acho interessante a gente pensar com relação à discussão que está rolando no chat? Eu acho que é uma discussão... Natália, Paulo, todos vocês estão falando. Eu acho que é uma discussão que passa pela construção de um certo ideal, né, da profissão médica, né? As pesquisadores que pensaram sobre isso, tentaram organizar quais são os valores que são intrínsecos, que são mais inerentes, aqueles valores que são praticamente representações que são transmitidas no treinamento do médico ao longo dos seus anos de graduação e que consolidariam a imagem do bom médico, né? O que tem o bom médico? O bom médico, ele é uma pessoa por exemplo, que faz renúncias, né, da sua vida privada e que faz grandes renúncias da sua identidade pessoal. Esse bom médico seria alguém que controla muito bem os seus afetos e as suas emoções, é alguém que não fraqueja, por exemplo. O bom médico é um médico que é altamente competitivo, é aquele que busca ser cada vez mais competitivo na sua formação, na sua especialidade. E o bom médico é aquele que se forma continuamente, é aquele que se especializa cada vez mais. Mas é interessante porque essa identidade do médico, ela, por exemplo, parece mais clara que a identidade do que seria um psicólogo, trazendo assim para a minha formação de origem, né? Então, não é tão claro, para mim, provavelmente não é também, o que seria ser um bom psicólogo. Então, isso permite, talvez, uma plasticidade maior de trajetórias. Uhum.
A Paula está chamando a atenção aqui para um aspecto bem interessante, né? Você entra achando que vai fazer a diferença na vida dos pacientes, e aí rapidamente você percebe que, na verdade, você será empurrado não para essa expectativa inicial. Então, é um pouco isso que a Paula está trazendo, que é fundamental, que são as nossas expectativas, né? As nossas idealizações, as fantasias que a gente cria, e, na verdade, a prática, né? Aquilo que é da ordem do palpável, né? Da ordem do real. E que muitos dos conflitos que são vividos por vocês são conflitos decorrentes exatamente dessa sobreposição. Isso é, daquilo que é da ordem do ideal e daquilo que é da ordem do possível, né? Até que ponto que a gente consegue negociar entre essas duas instâncias de modo onde eu possa construir uma identidade que seja uma identidade possível, que seja uma identidade suportável de alguma maneira. Pois é. E aí a gente entra na segunda sessão da apresentação, que é justamente a gente pensar em fazer um certo inventário das queixas que são mais prevalentes, as queixas específicas, né? A gente dividiu isso em 2 etapas. A gente vai falar primeiro das queixas, né, que seriam os grandes desafios dos alunos que vão enfrentar durante o seu processo de preparação, e depois a gente vai falar dos recursos, das potências, daquilo que os alunos também localizam como fatores estruturais para eles conseguirem a aprovação. E aí, a gente vai apresentar isso, obviamente, de maneira didática e separada, mas o interessante é pensar que todos esses aspectos da preparação eles são interdependentes. O primeiro deles, que os alunos mais citam, talvez 99,9% das pessoas citem nos atendimentos, é a ansiedade, é uma queixa com relação à ansiedade. Assim. Se eu perguntar para vocês quem é ansioso, eu acho que a maior parte das pessoas vai se identificar essa fala. Mas, assim, a ansiedade é um elemento muito recorrente. Às vezes ela aparece como ansiedade antecipatória. Por exemplo, eu estou ansioso hoje porque eu já consigo me ver dentro da residência e dentro da residência eu vou encontrar determinados fatores que vão ser desafiadores para mim, circunstâncias desafiadoras para mim, e eu não sei como vou responder depois. A ansiedade aparece também, às vezes, travestida de uma certa ansiedade para atingir metas. Será que eu não vou conseguir atingir minhas metas? Já que eu não consigo atingi-las hoje, será que eu vou conseguir atingi-las depois? Ou a ansiedade de não passar na residência, como um grande fracasso. Assim, se eu não passar, significa que isso vai imprimir uma certa marca na minha biografia. Eu vou ter que mostrar um certo insucesso diante dos outros, de repente da família, de repente de alguns amigos. Ou outros amigos passaram e agora é minha vez, será que eu não vou conseguir segui-los? Então, a ansiedade é alguma coisa assim, muito, muito recorrente nas entrevistas que a gente tem feito. Eu acho que a segunda queixa, né, Ramon, acho que mais prevalente é a questão da insegurança, né? E essa insegurança, ela aparece de várias formas, né? Então, a gente pode citar algumas delas aqui, né? Primeiro, insegurança quanto às capacidades pessoais, né? Então, a gente tem escutado muito, né, com uma recorrência, bom, eu não sou capaz, né? Eu não tive uma formação adequada, eu tenho algum déficit de atenção, algum déficit cognitivo que, de alguma forma, me impediria, né, de ter a segurança necessária para fazer a minha preparação e, consequentemente, para atingir meu objetivo. Então, a insegurança aparece muito presente nas questões da capacidade pessoal, né? Aparece muito também na questão da concorrência, né? Então, o outro sempre tem um modelo de estudo melhor do que o meu, né? O outro é mais competente do que eu. É aquele velho ditado, né, que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, aquele outro, né, a concorrência que posta no Instagram, que está estudando, e eu me sinto inseguro por não estar conseguindo ter uma continuidade, né? A gente aparece muito, né, muito frequente, Ramon, o discurso, né, de que a concorrência cresce a cada ano. Então, a cada ano, mais concorrentes entram e a minha entrada, né, assim, né, a minha aprovação se torna cada vez mais difícil, né? Como eu disse, a faculdade não preparou o suficiente. Então, assim, são algumas das maneiras, né, assim, como a insegurança é relatada por muitos de vocês. E outra questão importante assim, as pessoas têm relatado bastante um certo conflito entre os projetos pessoais e aqueles projetos que são profissionais. Então, isso aparece muito também para as alunas mulheres, né? Então, às vezes a aluna diz assim, olha, eu tenho um projeto de constituir uma família e isso tem um tempo para mim, e se eu não passar na residência hoje, eu não vou conseguir cumprir o meu planejamento de vida, porque daqui
há 4 anos eu preciso estar pronta, por exemplo, para começar a minha família, começar a constituir a minha família e engravidar, etc. e tal. Então, muitos dos alunos têm falado também sobre esses conflitos, né? Como que a gente vai priorizar e adequar os projetos que são mais pessoais aos projetos mais profissionais. Né? Então, por exemplo, outra fala importante não abro mão da minha família pela residência, ou outra, que eu tenho ouvido bastante também dos alunos, que olha, eu tenho determinados modelos de identificação, que são pessoas que se devotam completamente ao exercício da medicina, mas eu não me identifico a isso, eu não quero ser um médico que só trabalha, eu não quero ser um médico que passa 18 horas do seu dia trabalhando. Então, há lugar para mim na medicina sem ser esse modelo de médico, né? Acho que a gente entra num outro ponto, né, Ramon, assim, que é muito comum, né, que a gente pode dividir em 4, né, que seria a procrastinação, falta de motivação, desânimo e falta de foco, né? Então isso também, né, esses 4 aspectos, né, assim, esses 4 sintomas, né, são muito comuns no discurso de vocês, né? E aí essa procrastinação muito relacionada à exclusão de tudo que é lazer, né? É isso. Então como que eu consigo conciliar a minha preparação com os meus estudos, com as atividades do internato e também com outras atividades de lazer, né? Um outro questionamento tudo é mais interessante que começar a estudar, né? Então, uma dificuldade, de alguma forma, de se organizar e de fazer com que o estudo, né, com que esses objetivos, eles consigam serem colocados em prática. A Isabela disse que está se sentindo representada na live, a gente agradece. E, na verdade, ela é um resultado do que vocês dizem para a gente, né? E com relação... Tem uma outra questão muito interessante também que aparece, que é a desorganização, a dificuldade de planejar, né? Isso é uma questão muito fundamental para muitos alunos. Como que eu vou me organizar e mais, concretizar o meu planejamento? A gente vê muitos alunos que têm um prazer, por exemplo, em planejar, em concretizar rotinas de estudo, mas não tem tanto prazer em executá-las. Isso é um problema para quem está num processo de preparação para a residência. E tem outros que fazem, por exemplo, pouca preparação, pouca organização de rotina, mas conseguem se organizar dentro dessa organização incipiente. Mas tem casos ainda mais, assim, talvez agudos. Por exemplo, pessoas que se sentem muito atrás na sua preparação e que resolvem, por exemplo, interromper o seu sono para estudar de madrugada, né? Então, já que eu tenho pouco tempo, eu vou usar o único tempo que eu tenho, que é a hora de dormir. E aí, para esse aluno, a gente geralmente pensa que há que se ter outras estratégias para preservar o autocuidado enquanto se prepara para a residência. Bom, e com isso, assim, fica muito claro que o estabelecimento de metas e de prioridades é alguma coisa muito sensível, né, nessa etapa de preparação para vários dos alunos. Inclusive o cansaço físico e mental. Na verdade, tem muitos alunos que já estão trabalhando e às vezes tem uma carga de horário de trabalho muito grande e pouco tempo para estudar, né? E às vezes, mesmo a carga horária não sendo tão grande, o tipo de trabalho, a natureza do trabalho que a pessoa executa, esgota ela, extenua ela emocionalmente, e a pessoa se sente muito indisponível, por exemplo, para dispor alguma energia empregando esse tempo para o estudo. Isso é alguma coisa muito recorrente também entre os relatos dos estudantes. E também, para quem está se formando, né, agora, há também uma recorrência entre uma dificuldade de conjugar os conteúdos da faculdade e da preparação para a residência. E aí eu acho que a gente entra num ponto, né, que eu até acho que o Paulo, enfim, outras pessoas estão comentando também, que é a dificuldade na escolha da especialidade, né? Então isso também é um aspecto que aparece muito, que é gerador de muito sofrimento entre vocês, né? A gente pode até entender que essa é uma dificuldade também que de alguma forma atrapalha para que vocês consigam construir os recursos necessários, né, para construir uma relação com o estudo mais próximo daquilo que vocês imaginam, né, daquilo que vocês projetam para si, né? Então, um fator que chama muito a nossa atenção, né, Ramon, que pela recorrência, né, que foi a desilusão com a primeira escolha, né? Então, assim, a dificuldade na escolha da especialidade, muito por conta de uma desilusão, né? Como que era vivida essa desilusão, né? Como que vocês relatam essa desilusão? Então, muitos de vocês nos contam que entram na faculdade de medicina, que ingressam na faculdade de medicina, já com uma ideia da especialidade que vocês querem seguir,
né? Então, a partir do momento que vocês entram na faculdade e que vocês estão em contato, né, com outras esferas, né, com outras áreas da medicina, vocês se desiludem com aquela escolha inicial, né? E é quase como se, caramba, mas a minha entrada na medicina estava aplicada, né, estava atrelada ao meu sonho de ser clínica geral, por exemplo. E quando eu me deparei com a clínica geral, eu fui vendo que não era bem isso que eu gostava, né? Que eu estava mais próximo de algo que eu me relacionava mais com anestésio, por exemplo. Então, que essa desilusão tem sido um componente muito relatado por vocês e que tem dificultado nessa escolha da especialidade. Tem um outro ponto também, ainda em relação à escolha, que tem me chamado muita atenção, que é a dificuldade, né, assim, que vocês apresentam pelo fato de gostar de todos os temas da medicina, né? Então, a dúvida pela escolha, exatamente porque eu gosto de todos os temas, mas se eu gosto de todos os temas, como que eu vou conseguir escolher um tema, né? E aí que eu acho que diz, né, de uma dificuldade da gente abrir mão, né? Assim, a escolha, né, e a escolha pela especialidade também implica nisso, né? Uma renúncia que é a minha capacidade de abrir mão de outros temas, né? Então, para eu escolher uma área de atuação, para eu escolher uma especialidade, eu preciso abrir mão dessas outras áreas, né? Que por mais que eu tenha gosto, que eu tenha um certo prazer, de alguma forma, minha construção de identidade está me fazendo, está me aproximando, está me projetando de uma outra especialidade, né? Sim. O Elton fez uma pergunta aqui, se a consciência de que nenhuma escolha profissional ela é essencialmente definitiva, se isso poderia reduzir a insegurança sobre as nossas escolhas. Sem dúvida. A gente costuma imaginar que a introdução dessa dimensão temporal como um dos elementos para a tomada de decisão da especialidade, ela é sem dúvida alguma coisa que faz com que o aluno ele tome uma decisão mais assertiva, né? Porque isso reduz a carga emocional, os níveis globais de ansiedade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você foi muito certeiro sim, nessa observação. Agora, o último ponto que mais aparece com relação os desafios, né, as dificuldades dos alunos, é justamente o que as pessoas estavam falando no chat, que é a exigência, né? Uma exigência que a gente pode colocar como exigência autoimposta para alguns alunos e exigência heteroimposta, exigência que é colocado pelos nossos grupos, às vezes familiares, às vezes por certos ideais que a gente concebe, que a gente imagina que tem relação, né, com os nossos outros significativos, com aquilo que esperam da gente. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que concebem uma trajetória na medicina apenas almejando o topo, né? Uma qualificação profissional que é completa, que é extrema. Isso faz com que, obviamente, o percurso dessa pessoa na sua formação restrinja essa pessoa a determinadas instituições, determinados estados, por exemplo, determinadas especialidades, e é claro que essa pessoa vai entrar obviamente com um nível de ansiedade maior, porque ela tem menos chances de efetivamente se adequar e se inserir nesse certo grupo seleto. E também a gente vê uma certa relação do médico com uma ideia de diferencial. Assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sou um médico e eu sou proveniente de uma cidade onde nessa cidade tem 4 neurologistas, e como é que eu posso voltar para a minha cidade sendo o diferencial dessa cidade? Isso implica numa certa especulação que esse aluno precisa fazer sobre qual é a trajetória profissional que ele precisa tomar para voltar e ser efetivamente esse tal médico com diferencial, mas que efetivamente ele não sabe muito por onde passa, né? Acho que só chamar a atenção aqui, Ramon, o comentário do Elmo, né, trouxe muita discussão. O Gabriel também trouxe uma contribuição que eu achei bastante interessante, né, que ele não gosta de pensar que a especialização na medicina, que a escolha, né, não é uma sentença, né, mas que tem uma questão, né, que isso, por mais que vocês tenham esse conhecimento, que tem uma certa idealização de que o médico não pode voltar atrás, né? Que ele não pode errar nas suas escolhas, né? Então, por mais que vocês saibam disso, né? De alguma maneira tem uma dificuldade em assumir essa posição, exatamente porque tem uma expectativa idealizada de que o médico não pode errar nas suas escolhas, né? Que o médico não pode voltar atrás. E é claro que essa idealização produz como efeito essa dificuldade, né? Produz como efeito esse sofrimento na hora de fazer essas escolhas, né? Que muitas vezes pode provocar em muitos de vocês essa escolha como uma sentença definitiva. Sem dúvida.
E agora a gente vai falar mais de coisa boa também, né? Quais são os recursos mais recorrentes que os alunos sinalizam? Eu acho que o principal deles é o apoio da família. Muitos alunos sinalizam que se sentem muito estruturados, muito apoiados por suas famílias. Efetivamente, tem famílias que dedicam muito de si, né, para a formação do seu ente querido. Às vezes a pessoa é o único médico daquela família. Tem famílias, por exemplo, que se mudam de cidade, às vezes até de estado, para acompanhar esse aluno de medicina. E a maior parte das famílias parece que fornece um certo esteio, né, um certo apoio. Agora, uma outra questão que é muito interessante é que a maior parte dos alunos eles sinalizam força de vontade, determinação e persistência como características que auxiliariam no processo de aprovação da residência. E essa característica é interessante porque ela sinaliza também aquilo que a gente anteriormente citou, que é a qualidade do médico, né, no ideal de profissão, ter uma certa relação com esse médico poder fazer renúncias. Alguém que é extremamente persistente, que é extremamente determinado, que tem muita força de vontade e que tem, obviamente, disciplina, é alguém que é capaz também de fazer renúncias, né? Acho que a gente pode trazer também, né, Ramon, assim, como recurso, né, a disciplina e a organização, né? E essa disciplina e essa organização, elas se relacionam exatamente com o atingir as metas, né, que é bater as metas. Então, a disciplina e a organização como recursos fundamentais para que se consiga atingir essas metas, né? Então, esses também são dois recursos muito comuns, né? Muito explicitados por vocês, né? Eu acho que tem um outro componente, né, Ramon? Que é a realização de um sonho, né? Então, entender que esse processo de construção dessa identidade, que é uma identidade de médico, né, é a realização de um sonho, né? Então, que a realização de um sonho, que é muitas vezes pessoal ou também familiar, né? Pessoal e familiar é a realização de um sonho profissional, um sonho pessoal e familiar que faz com que vocês fiquem mais motivados, né? Que faz com que vocês continuem, né, fazendo essas renúncias, continuem na sua dedicação, na sua preparação para a prova de residência. Sim, um outro aspecto importante que surge como uma estrutura, né, facilitadora é a estabilidade financeira. Estabilidade financeira, assim como trabalhar na área desejada. Então, muitos das pessoas, muitos dos alunos, né, que estão prestando agora as provas de residência, entendem, por exemplo, que alcançar, ingressar na sua instituição de ensino desejada e, principalmente, começar a formação na especialidade que idealiza, né, que pretende fazer, isso seria, com certeza, um aspecto definidor positivo para o processo de preparação. Além disso, alguns alunos citam status social, né? Por exemplo, você ser um especialista, de alguma maneira, futuramente ter um consultório, ser uma pessoa de renome e ser respeitado no meio profissional. Isso também seria um tipo de qualidade almejada. Agora, isso essa questão é mais para os alunos do 5º ano. Eu não sei se tem muitos alunos aqui do 5º ano ou até do 4º ano, que já estão se preparando, mas a maior parte dos alunos que ainda não se formaram e que estão no 5º ano dizem que começar a preparação antecipadamente é, sem dúvida, um fator assim, positivo para a preparação. Além disso, o prazer em estudar. As pessoas que gostam de estudar, claramente, se sentem mais confortáveis com o processo de se preparar para a residência, mas nem todos se identificam com isso, né? Eu estou acompanhando o chat aqui, Ramon, e tem discussões aqui bem interessantes, né? A Paula está trazendo um componente que eu acho que é muito interessante, que ela fala que ela percebeu que ela reduziu os níveis de ansiedade justamente quando ela começou a descolar a ideia da identidade totalmente atrelada à profissão. Isso é, nessa constituição da identidade, me parece que a Paula conseguiu identificar aquilo que é o do aspecto pessoal e, de alguma forma, fazer uma negociação com essa identidade profissional, né? Então, ela dizendo aqui de como que ela trabalhou essa questão da ansiedade, eu achei muito interessante, Paulo. Acho que, de fato, esse é um caminho, né? A gente, o tempo inteiro, se perguntar sobre essa constituição da nossa identidade, ver com o que a gente se identifica, né? Quais são os atravessamentos, né? E quando a gente fala de atravessamentos, a gente fala de idealização, né? Assim, a idealização que é colocada sobre nós, a idealização que a gente coloca sobre nós mesmos também, né? Em termos de metas, em termos de objetivos.
Então, achei bem interessante. Muito obrigado pela sua contribuição, Paula. O Elmo também falou aqui que, por incrível que pareça, uma das coisas que mais me trouxe tranquilidade na medicina foi estudar medicina baseada em evidências e o pensamento probabilístico na medicina. Não podemos saber a verdade sobre um diagnóstico ou melhor tratamento, apenas uma possibilidade disso estar certo. A gente agradece muito essa contribuição de vocês, porque isso vai dando uma certa direção que às vezes é até diferente do que a gente tinha planejado inicialmente para apresentar. Então, fechando essa etapa de recursos, eu queria só sinalizar que algumas pessoas se sentem, por exemplo, tendo capacidades cognitivas ou intelectivas. Por exemplo, uma facilidade de aprender ou uma memória prodigiosa. E isso seria, na verdade, uma capacidade intrínseca a ela, que ela entende como um favorecedor no processo de preparação, além do desejo, né? O desejo é indicado por muitas pessoas, né? Desejo de passar, desejo de ser especialista, de ter uma boa formação e etc. Mas a gente queria pensar agora com vocês os encaminhamentos, na verdade, né? Porque inicialmente nós partimos dessa ideia de que boa parte, se não todos os alunos que a gente entrevistou até agora, sinalizam uma queixa que é comum, um medo e ansiedade de ser aprovado na prova da residência. E aqueles que estão se formando, às vezes apresentam essa questão e também o medo e a ansiedade de se formar. E a partir daí a gente pensou na teoria da identidade como um instrumental para a gente analisar esse fenômeno, né? E agora a gente queria retomar para essas ideias, para pensar com vocês algumas propostas de encaminhamento, né? E que a gente entende que passa pelas normas que constituem o próprio processo de identidade, não é, Márcio? Então acho que é interessante, né? Assim, a gente pode listar, né? A gente atribui 4 principais normas, né? Assim, princípios que a gente chama, né? Que ajudam nesse processo de construção da identidade. Então, seria o princípio da autoestima, da continuidade, da distinção e da eficácia, né? O que seria o princípio da autoestima, né? O princípio da autoestima seria exatamente quando a gente consegue estabelecer uma relação estável entre aquilo que a gente deseja, né, entre as nossas aspirações e a nossa capacidade de realização. Isso esse princípio, né, a autoestima, ela é decorrente desse processo, desse equilíbrio. Eu não posso ter uma aspiração de alguma coisa que está dentro, que está fora da minha possibilidade de realização. Alguém que tem muito pouco tempo de estudo, ele precisa considerar esse pouco tempo, né, nessa escolha. Eu não posso não levar esse princípio em consideração exatamente porque eu vou estar atribuindo a possibilidade, né? Eu vou me colocar diante de um desafio que eu não sou capaz de resolver, né? Que eu não sou capaz de solucionar. E muitas vezes porque eu não estou levando em consideração aquilo que é possível de ser realizado, né? Então, o princípio da autoestima é alguma coisa que estabelece esse controle, né? Assim, uma certa regulação entre aquilo que é possível de ser realizado e aquilo que eu pretendo realizar. O Thiago fez um comentário que eu achei engraçado, né? O medo e a ansiedade continuam após a aprovação e pioram durante a própria residência médica, só para quem acha que irá aprovar e os problemas desaparecerão. Assim, a gente sempre acha que quando a gente alcançar os nossos ideais, a ansiedade ela vai ser extirpada completamente, né? Então, tem algo de verdade no que você falou, Thiago. Agora... Tem uma dimensão também, Ramon, desculpa, que o Thiago está trazendo, que é alguma coisa de uma continuidade, né? Que é próprio dessa ideia que a gente está trazendo, da formação de identidade. Então, tem alguma coisa que é contínua nesse processo, né? Logicamente, Thiago, que quando chegar, né, assim, passando a residência, né, vocês terão outros desafios, né? E esses desafios vão precisar de outros encaminhamentos e que também vão se relacionar com esses processos de constituição de identidade, né? Então, eu diria para você, né, Thiago, que esse é um problema que vocês terão mais para frente, né? Assim, até um certo cuidado, né, para aquilo que a gente estava chamando de ansiedade antecipatória, né? Que é trazer para o presente um problema e um desafio que a gente tem lá na frente, né? Então, enfim, só para trazer essa contribuição. O Eric, ele resumiu muito bem, né, a proposta dessa live de hoje, que ser médico faz parte do que ele é, mas não é exatamente a totalidade do que ele é. Exatamente isso, Eric. Você está seguindo muito bem assim, esse raciocínio. Agora, falando do princípio da continuidade,
a gente podia falar assim, que o que significa esse princípio, né? Ele é uma das normas que constituem a construção do nosso processo de identidade, né? E ele significa que as modificações incorporadas ao longo do processo da nossa vida, conforme a nossa identidade vai recebendo novos elementos, essas modificações precisam ser coerentes com o próprio desenvolvimento da nossa identidade. Sabe aquilo que a gente falou antes? Que é assim, quem eu sou, né? A residência, o processo de entrada na residência e se tornar um especialista e o processo de se tornar médico, eles são processos que atualizam uma pergunta existencial, que é quem eu sou. Né? Quem eu sou após o CRM é diferente de quem eu sou antes do CRM. Assim, é inevitável. Assim como quem eu sou após o título de residência é diferente do que quem eu sou antes da residência. Agora, quando a gente se pergunta nessas duas etapas críticas, nesses dois episódios críticos da vida de vocês, quem eu sou e quem eu gostaria de ser, o princípio da continuidade é exatamente aquilo que indica que esse desenvolvimento ele precisa ser contínuo, que não pode haver hiato entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, porque exatamente no tempo que essa trajetória ela vai simplesmente se consolidar. Então, não dá simplesmente para a gente pensar assim, não, eu quero ser o médico anestesiologista, mas eu não suporto não ter rotina sistematizada. A rotina me organiza, eu preciso de rotina. Então, é muito difícil a gente imaginar, por exemplo, que essa passagem pela residência vai ser uma passagem tranquila e suave e sem grandes sobressaltos, porque essa pessoa está no seu processo decisório só pensando quem ela gostaria de ser. Ela não está simplesmente pensando quem ela é. Né? Então, a gente precisa reduzir esse ato e tornar a nossa identidade um processo contínuo como ele é naturalmente. O Matheus Mingode pergunta, consulta? Não entendi muito bem. Mas, assim, agora o princípio da como distinção... faz para marcar a consulta? Sim. Basta entrar em contato com a JJ, o Eduardo ele faz essa mediação, tá? Agora, o princípio da distinção é o terceiro princípio que constitui o processo da identidade, essa construção, é exatamente a necessidade de reconhecimento dos elementos únicos da sua identidade. Eu tenho ouvido, assim, alguns médicos, alguns relatos até emocionantes, assim, de pessoas que tiveram algum processo patológico, algum processo de adoecimento durante a sua trajetória de vida, e que esse processo ele é tão marcante para a identidade daquela pessoa que, inevitavelmente, ele se pensa como médico exercendo a função que o salvou. Assim, né? Isso acontece muito. Parece um relato muito comum assim, dentro da biografia de muitos médicos. Então, o princípio da distinção ele é exatamente esse reconhecimento dos elementos únicos que compõem a própria identidade da pessoa. E acho que a gente traz, né, Ramon, assim, como o último princípio, né, e não menos importante, que é o princípio da eficácia, né? O que é o princípio da eficácia? É o princípio onde há a manutenção dessa estrutura identitária e que ela é marcada pela competência e pelo reconhecimento social. Isso é, todos os outros princípios, né, o da autoestima, da continuidade, da distinção, eles precisam nos levar a esse princípio de eficácia, né? E o princípio de eficácia é exatamente o reconhecimento, né? Então, é o reconhecimento dos agentes sociais, dos grupos sociais, né? Dos meus colegas de profissão, é o reconhecimento, por exemplo, do meu mentor, né? do meu professor, de alguém que está ali me ensinando alguma técnica, me ensinando uma prática da minha clínica médica. A gente vai ter que entrar nas considerações finais, né? Então, bom, gente, para a gente começar a fechar e pensar determinados encaminhamentos, a primeira questão que eu queria discutir com vocês é que é possível pensar claramente esses dois episódios da formação do médico, que são episódios inevitáveis, uma vez que a formação do médico ela tem determinadas instituições formalizadas. Não dá para ser médico sem diploma, não dá para ser médico sem passar por uma instituição de ensino regulamentada. Então, esse processo, né, essa etapa de vida que representa tanto a formação quanto a entrada e a especialização, eles são processos que estão para todos, praticamente, que iniciaram aquela peregrinação, aquela viagem sem volta da medicina que a gente falou no início dessa apresentação. Mas a gente imagina que, embora crítica
né? Embora seja crítico esse período da vida de vocês, ele não precisa ser desestruturante. Ele pode representar uma crise estruturante em que se pode complexificar a estrutura da identidade com novas formas de ser e, de repente, até novos padrões de satisfação. Talvez a gente esteja defendendo, então, um certo tipo de ética para vocês, entende? Uma ética identitária que é orientada mais pelas normas da construção da identidade, que a gente acabou de falar, e que, portanto, respeite as identidades pessoais, respeite as singularidades de cada um. Acho que a gente entra num outro ponto, né, Ramon, que eu acho que é muito importante que isso esteja claro para vocês, que todos os recursos e os desafios que a gente apresentou, né, são recursos, eles não possuem um valor em si, né? Isso essas potências e os desafios, eles só são dessa maneira dentro de uma certa contingencialidade, né? Isso o apoio familiar, por exemplo, ao mesmo tempo que ele pode ser um recurso, ele pode ser também um desafio, na medida em que esse apoio, que essa pressão familiar, ela é excessiva. Então, tem algo dessa relação, né, assim, que nada é por si só, né? Tanto as potências quanto os desafios, eles só o são dentro dessa conjectura, dentro dessa relação, né, dentro dessa relação com o outro e dessa relação entre o ideal e a identidade. E para finalizar, a gente queria falar que essa escolha profissional, então, ela é parte de uma relação de familiaridade, né? E que compreende determinadas representações, né? Que compõem o ideal do bom médico, do que significa ser o bom médico, né? Que são representações psicológicas, coletivas, sociais, e que essa identidade que vocês estão prestes, na verdade, a anexar, prestes a desenvolver e elaborar, ela parte do pressuposto de que há uma identificação de cada aluno com o seu coletivo, quer dizer, eu sou médico e quero ser cardiologista, então eu quero ingressar nesse universo da cardiologia e passar a ser um cardiologista. Mas também depende da chancela desse universo social, quando a própria instituição de ensino de formação vai determinar e regulamentar que você é apto a se dizer cardiologista. Então, o que a gente quer dizer com isso é que o processo de formação da identidade, ela não é unitária e singular, ela depende, por exemplo, de determinações que estão além dos indivíduos, portanto, ela é porosa, né? E é basicamente isso, gente. Eu acho que a gente está com um tempo avançado, queria agradecer, assim, na verdade, bastante pelas contribuições. É muito estimulante para a gente saber exatamente por onde passam as questões dos alunos. A gente tem muito interesse assim, em discutir todos esses processos. E queria passar a palavra agora para o Noé, para a gente poder encerrar e agradecer a vocês. Queria agradecer também a participação de todos, né? Assim, eu gostei de ver o quanto que vocês foram disponíveis, se colocaram e contribuíram, né? Assim, esse material, né? Essa live de hoje, ela foi construída a partir daquilo que a gente trabalhou junto com vocês, né? Com que esses pacientes, com esses alunos que já foram atendidos, né? Então, queria agradecer vocês, né? Espero que possamos receber, né? Estou vendo o pessoal perguntando como é que marca a consulta, né? Então vocês podem entrar em contato com a JJ, nós estaremos disponíveis para receber vocês e mais uma vez agradecer a participação, a presença de vocês e dizer da minha felicidade de poder construir esse trabalho junto com vocês.